Olá, aluno do primeiro ano. Essa semana nós vamos, ainda dentro da matemática financeira, semana passada nós vimos porcentagem, essa semana nós vamos ver fator de atualização. Vamos lá? Fator de atualização, se vocês se lembrarem do finalzinho da semana passada, da nossa aula da semana passada, eu falei para vocês que tinha uma outra forma de pensar a porcentagem. Então, quando a gente está comparando dados de uma mesma grandeza, a porcentagem ela pode ser expressa pela razão entre esses dois valores, né? Então, se estamos comparando os dados, podemos aproveitar essa razão, essa fração, né? Porque a razão é uma fração, e transformar em porcentagem. Na época, eu dei esse exemplo aqui para vocês. Ó. Numa turma de 48 alunos, 45 fizeram uma avaliação, onde 36 obtiveram média. Qual a porcentagem de alunos com média entre os que fizeram a avaliação? Então, uma forma que a gente tem de resolver isso era como? Calcular a razão, fazer justamente 36 sobre 45. 36 de 45, isso é a razão, né? 36 de 45. Todos dois são múltiplos de 9, né? Então, a gente pode aqui, ó, simplificar, vai ficar com 4/5. Fazendo a continha aí, a gente vai achar 0,8. 0,8, é só eu andar duas casas com a vírgula, eu achei 80%. Pois bem, o fator de atualização é justamente esse 0,8. No caso, ele não seria muito usado, não é muito pertinente para esse exemplo. Mas quando você está mexendo com financeiro, aí ele ajuda bastante. Então, bom, eu já falei isso, né? Então, aqui, aumentos e descontos. Geral, quando a gente fala de aumento ou de desconto, geralmente a gente expressa esse aumento ou esse desconto em forma de fração. Só que ninguém fica fazendo regrinha de 3 para achar valor e nem detalhando, fazendo aquele monte de cálculo. O mais comum é a gente usar o fator de atualização, que nada mais é do que você usar o seguinte raciocínio. O valor original é 100%, né? O inteiro. Agora, se eu quero uma porcentagem dele, eu quero, por exemplo, eu quero 30%. Então, eu vou dar 30% de desconto, eu vou pagar quanto? Eu vou pagar 100 menos 30, eu vou pagar 70%. 70% é quanto? 0,7. Então, eu vou pegar o valor e multiplicar por 0,7 direto. Esse 0,7 é o fator de atualização. Ou, se eu fosse fazer um acréscimo, os 30% fosse ser acréscimo. Então, eu iria multiplicar por quanto? 100 mais 30, 130. Tirando duas casas, eu iria multiplicar por 1,3. Então, quando eu quero dar um aumento, eu sempre vou para 1, eu somo a taxa. Se eu quiser dar um desconto, eu subtraio a taxa. Então, a gente pode dizer que o fator de atualização é a razão entre o valor atual e o valor anterior. O valor novo e o valor velho. Cada um põe do jeito que achar mais fácil, né? E como toda fração, a gente sabe que a gente tem as frações próprias e as impróprias. Então, quando a fração própria, que é aquilo que é fração mesmo, fração quer dizer um pedaço, ela é menor que 1. E se ela for menor que 1, quer dizer que ocorreu um desconto. Eu tirei um pedaço ali. Então, teve um desconto. O valor atual é menor do que o valor anterior. Agora, se for 1, é porque não houve alteração no valor, né? Porque se multiplicar por 1, 1 é fator... um elemento neutro da multiplicação. Agora, se o fator de atualização for maior que 1,
Isso quer dizer que ocorreu um aumento, acrescentei alguma coisa. Então, agora, você pode falar assim para mim, mas é muito fácil, é muito simples, bobagem pensar em fator de atualização. Muito simples quando você vai dar um desconto ou um acréscimo só. Agora, quando você vai dar aumentos e ou descontos sucessivos, o fator de atualização ajuda muito, né? Então, quando você vai aplicar várias taxas, o que você faz? Você multiplica os fatores. Então, para você achar o fator acumulado vai ser o produto dos fatores. Por quê? Porque você deu, por exemplo, você deu aqui, você aplicou um certo fator, você aplicou uma porcentagem, vamos supor que você deu um desconto. Ou melhor, por exemplo, um dinheiro aplicado. Ele não vai render capitalizado cada mês. O que vai render é o de trás, com o aumento com o rendimento anterior. Então vai ser juros sobre juros. Por isso que eu vou multiplicando, porque eu tenho que considerar o capital depois, não inicial, mas depois que ele já sofreu algumas correções. Então, é dessa forma que a gente faz, vai multiplicando todos os fatores para a gente achar o fator acumulado. Vamos fazer um exemplo aqui, então. Vamos supor agora, em época na última semana de novembro, na quarta semana de novembro, logo depois do Dia de Ação de Graças, é o da quinta-feira, a quarta quinta-feira do mês, que é Dia de Ação de Graças. Então começa a Black Friday, que seria a sexta-feira negra. É como se fosse assim, a história dela é que os comerciantes aproveitavam assim, passou o Dia de Ação de Graças, então agora a gente vai trabalhar para o Natal, agora a gente vai sair do vermelho, a gente vai voltar para o positivo, que seria o preto. Então, por isso esse nome, né? Então, vamos supor que um comerciante lá, ele quer aproveitar esse movimento de Black Friday. Só que só que ele não pretende abaixar o preço dele, não. Então, quando chega em outubro, no final de outubro, o que ele faz? Ele fala assim, eu tenho que dar um aumento nesses produtos meus. Então, ele vai aumentar os produtos para ele poder... Então, a pergunta aqui que eu coloquei para vocês é o seguinte, quantos por cento, qual a taxa que ele tem que usar para aumentar esses produtos dele, para que ele possa dar um desconto de 20%, mas continuar recebendo o valor lá de outubro. Então, do princípio de outubro. Como que a gente vai fazer isso? Eu quero um fator acumulado de 1, porque eu não quero que mude o preço, eu quero continuar com o mesmo preço. É aquele comerciante veiaco, né? Como diz aqui em Minas. Então, o fator de desconto, ele quer dar 20% de desconto. Então, o fator de desconto é 1 menos 20%, ou 1 menos 0,2, que é 0,8. E eu quero achar o valor de acréscimo. Não adianta você dar 20%, você não pode dar só 20% de acréscimo, porque o desconto vai incidir sobre o valor que está lá. E aquele valor está com 20%, mas você está dando 20% em cima de 20%, aí ele não receberia tudo. Então, como que faz a conta? A gente usa 1, que é o fator acumulado, vai ser 0,8 vezes o fator de desconto. Então, aí eu divido 1 por 0,8, vou achar 1,25. 1,25, tá vendo? Um fator, esse fator aqui é de desconto, porque ele é menor que 1, o 0,8. Agora, 1,25 é um fator de acréscimo, porque ele é maior que 1. E quanto que foi o acréscimo aqui?
que está depois da vírgula? Se eu tirar um aqui, quanto que eu encontro? Eu encontro 0,25, que equivale a 25%. Então, o que esse comerciante espertinho tem que fazer? Ele aumenta o preço em 25% para depois, na sexta-feira, na última sexta-feira lá de novembro, ele então oferecer um desconto de 20% em toda a sua loja. E assim ele continua ganhando o mesmo tanto. Espertinho ele, né? Então, mas geralmente é isso que acontece, né, gente? Infelizmente. Então é isso. Com isso, é só isso que cai na semana 2. Então, por hoje é só. É tudo que você precisa saber para fazer as atividades da semana 2 do PET 7. Não esquece de conferir. O vídeo de correção já está publicado. Então, assiste esse vídeo, faz as atividades, assiste o outro, confere. Não esquece de mandar fazer a devolutiva para o professor. E até a semana que vem, a penúltima semana. Até lá!